ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Você que já chegou na igreja, queria te convidar para adentrar o templo. A diaconia, por favor. Você já deu aquela olhada pro seu irmão e já falou para ele que você está feliz? Falou para ele que você está alegre? O salmista ele dizia: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vocês têm sentido essa alegria? Quando chegam os dias de culto, os dias cultuais, orar ao Senhor? Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos para a gente poder estar orando e estar dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor, nosso culto de campanha. Amém? Feche seus olhos, começa a falar com Deus aí. Pai, eu quero, Deus, te adorar mais uma vez. Deus, eu quero engrandecer o teu santo nome, externar, Pai, a minha gratidão por estar aqui na sua casa, Deus. Pai Santo, nós clamamos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, clamamos, ó Pai, pelo bom andamento deste culto, clamamos, ó Pai, pelas vidas que estão por chegar, aquelas que já saíram de casa, que o Senhor as guarde, as proteja e as traga em segurança, Pai. Espírito Santo, começa a abrir aqui os corações, a abrir também, Senhor, as mentes, ó Pai, para que o Teu entendimento, a Tua palavra, Pai, venha encontrar uma terra fértil, venha encontrar, Senhor, guarida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós clamamos, ó Pai, para que, à medida que nós fomos te adorando, que fomos, ó Deus, engrandecendo o Teu santo nome, a Tua glória venha descer sobre nós, o Teu Espírito venha ser manifesto em nós. Pai Santo, a Tua presença ela já é real aqui neste lugar. Nós te clamamos, Deus, aumenta o fogo aqui neste lugar, aumenta, Pai, o nível da Tua presença aqui neste lugar, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos e damos liberdade, Senhor, para o Teu Espírito, para o Espírito Santo de Deus começar a tocar nos corações, começar, Deus, a falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, eu quero te agradecer pelo louvor, te agradecer pela diaconia, Pai, agradecer pelo culto das crianças, ó Pai, pela metamorfose, ó Pai, que a Tua presença seja real em todos estes lugares, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você está preparado para adorar o Senhor? Aplauda em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai do Senhor, queridos. Convido você a adorar ao Senhor com muita alegria, com muita dedicação a Ele, porque Ele que te trouxe aqui e nós estamos felizes por isso. Aleluia. Mas fala, Senhor. A igreja celebra a liberdade, vamos estar com Jesus naquela
Poderoso,
nome de Jesus. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Amém ou amém? Amém. Tem alguém com frio aí? Glória a Deus. Todo mundo bem, né? Tem ninguém doente, tem ninguém com frio. Deixa eu deixar aqui alguns avisos, né? Nossa semana. Segunda-feira nós temos o nosso Filho de Paz, às 19 horas. Presbítero Luiz, Badir, toda a sua equipe estão aí para poder ajudar você que tem alguma dependência, seja ela química ou não, para você que tem alguém na sua família que sofre de alguma dependência. Então o Vida e Paz é um ministério voltado para ajudar essas pessoas. Se você se enquadra em algum desses quadros aí, se você tem alguma dessas pendências aí, é dependente químico, ou tem algum dependente químico na sua família, segunda-feira, às 19 horas, Vida e Paz, amém? Amém. Terça-feira, nosso culto de campanha, nosso culto da resposta. Nós estamos numa campanha resgatando a autoridade. Hoje nós vamos falar sobre resgatando a autoridade na família. Talvez você tenha perdido aí a autoridade sobre a sua família, sobre os seus filhos, e você está aqui hoje para aprender um pouco mais de como resgatar essa autoridade. Amém ou amém? Quinta-feira é a nossa quinta de G6, o grupo das nossas antigas células. Se você ainda não é participante de nenhum GC, de nenhum grupo de crescimento, eu queria te convidar a fazer parte de um grupo de crescimento. Você não pode ficar de fora desse crescimento. A igreja está crescendo, a igreja está avançando e você não pode ficar de fora. Quase todos os nossos G6 são nas quintas-feiras, alguns são sábados, alguns nas segundas. Se você quer fazer parte de um grupo de crescimento, esteja procurando o grupo de ministério, presbítero, até mesmo os pastores da igreja, ele vai estar aí direcionando você para um grupo de crescimento, amém? Sexta-feira tem um culto teen, culto voltado para adolescentes, culto que tem sido uma bênção para a glória do Senhor. Amém, querido? Se você tem aí na sua casa um adolescente, um filho, um sobrinho, um irmão mais novo, traz ele para cá. A gente está vendo que o mundo aí fora tem desvirtuado todos os ensinamentos do Senhor, os ensinamentos dos nossos pais, né? O mundo está tirando isso da gente, está fazendo de tudo para enviar outras doutrinas e outros ensinamentos na cabeça dos adolescentes. Então eu queria te convidar a trazer esses adolescentes para cá. Não deixe o mundo tomar de você a herança do Senhor, não. Amém? Amém. Sábado, às 7 da manhã, nós temos a nossa oração. Se a irmã Rosane estiver bem, essa lá, tá, querido? Aí, em nome de Jesus, ela vai estar. Então, sábado, ciclo de oração, às 7 da manhã. Amém ou amém? Amém. Quantos aqui são namorados? Pastor, tem um monte de gente que está. Forte. Sábado, às 19 horas, é o nosso jantar dos namorados. Você que ainda não fez a sua inscrição, hoje é o último dia, não é isso, amor? Hoje é o último dia para fazer a inscrição. Você não pode ficar de fora. Eu te garanto, falo para você com convicção, filho. Qualquer outro lugar que você for, vai ficar caro para você. Vai ficar muito mais caro, tá? Falo para você porque com convicção, tá bom? Então, se você ainda não fez sua inscrição, seja procurando aí o Ramon, a Larissa, Dione, a Janaísa, faça a sua inscrição até hoje só, as inscrições. E você que já deu o seu nome, tá? Que você já deu o seu nome e ainda não acertou, o Ramon vai estar ali atrás hoje, ele e a Larissa, para poder estar acertando aí o valor do jantar. Amém, querido? Amém. Se você não tem namorado, vem ajudar a servir, é bacana. Servir muito, tá, querido? Servir muito jantar de namorado aí, misericórdia. Domingo pela manhã, tudo de ensino, escola bíblica dominical. A pastora está com uma série top aí, que é joia demais. O fim da ansiedade, muitas pessoas têm sofrido com esse tipo de doença. Dizem por aí que é o mal desse século, né? A ansiedade. Eu queria convidar você a estar participando desse culto. Vence lá a sua preguiça, vence lá o seu sono, que eu tenho certeza que vai ficar fácil de você vencer a ansiedade. Amém ou amém? Amém. E joia demais também se você trazer um visitante, alguém que você sabe que sofre com isso. Eu tenho certeza que aqui na igreja, todo mundo conhece alguém que sofre com esse tipo de doença. É uma coisa bem séria, algo que a gente consegue tratar se a gente quiser. Amém? Domingo à noite, nosso culto de celebração, culto de adoração ao Deus
vivo, amém, querido? Pastor Marcos, pastor Angélico vão estar no domingo à noite, amém? Eu queria que você pegasse aí agora a sua oferta, a sua obediência. Eu queria que você pegasse aí também a sua gratidão. Você pegasse aí o seu dízimo, que é a sua obediência, e pegasse também a sua gratidão, que é a sua oferta ao Senhor. Eu queria que você levantasse, ficasse de pé nesse momento, levantasse aos céus a sua gratidão, levantasse aí aos céus a sua obediência. E nós vamos aqui, em nome do Senhor Jesus, orar, consagrar a sua gratidão e a sua obediência, amém? Feche seus olhos, cubra suas cabeças, levante aí aos céus e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, consagrar a Ti, Pai, a obediência de cada filho Teu, Pai. Senhor, eu quero consagrar o dízimo, Pai, de cada filho seu, cada filho que se comprometeu, Pai, em tirar ali os 10% e obedecer aquilo que a Tua palavra manda, Pai, aquilo que a Tua palavra nos garante, Deus, de separar os 10%, de separar, Senhor, a melhor parte, Deus. Eu quero Te louvar por esses filhos, consagrar não só, Pai, a obediência deles, mas também a vida financeira, Pai, a vida de cada filho seu, ó Pai, que tem sido fiel, ó Pai, ali, tem sido obediente, Senhor. Quero consagrar também a gratidão, ó Pai, dos seus filhos, a oferta alçada, Pai, que eles têm tirado, que eles têm separado, ó Pai, para depositar no gasofilaço, para depositar, ó Deus, no Teu reino. Espírito Santo, eu abençoo a vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada pessoa que entendeu o propósito dos dízimos e das ofertas, ó Pai. Eu quero, Deus, clamar para que o Senhor toque, ó Pai, naqueles que ainda não entenderam, aqueles que ainda não entenderam o propósito de dizimar, de ofertar, Pai. O Senhor gere isso no coração dos seus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles, Deus, que não têm condições por estarem desempregados, nós como igreja, Pai, clamamos a Ti por uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir, Pai, a porta de emprego do Teu filho e venha mostrar, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, mais uma vez, eu quero abençoar a vida de cada dizimista, cada ofertante, abençoar a obediência, Pai, de cada filho seu e a gratidão, em nome do Senhor Jesus, amém. E que você viesse com muita alegria, depositar aqui no gasofilaço os dízimos e as ofertas, a sua obediência e a sua gratidão, amém?
e agradecendo a Deus. Falando assim, eu estou tão animado, te amo tanto, Senhor, como é bom te servir, como é bom estar na tua casa, como é bom pregar a tua palavra. Ele, se eu pudesse, eu morava na igreja. Morava aqui na igreja, ficava por aqui mesmo, que é bom demais servir ao Senhor. Você gosta de servir ao Senhor? Amém ou amém, querido? Se você não gosta, recebe essa alegria do Espírito Santo de Deus. Levanta suas mãos aos céus. Deixa eu ministrar sobre a sua vida. Pai, derrama da tua alegria, derrama da tua unção sobre a vida de cada filho teu, Senhor. Que eles tenham a alegria de te servir, que eles tenham a alegria de estar na tua casa, que eles tenham a alegria de te adorar, que eles tenham a alegria, ó Pai, de te servir. Que nada nem ninguém venha parar a tua igreja, venha parar os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aí na campanha Resgatando a Autoridade. Semana passada nós falamos sobre a autoridade suprema, que é a autoridade de Deus. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre resgatando a autoridade da família. No mês de maio nós falamos sobre família o mês todo, né? Muito aprendizado, muito conhecimento que nós tivemos aí no mês de maio. E muitas pessoas realmente aí perderam a autoridade como pai, algumas mulheres perderam a autoridade na família como mãe. Como resgatar esse negócio? O que fazer depois que se perdeu a autoridade? É isso que nós vamos estar lendo um pouquinho hoje, estudando um pouquinho hoje em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 19. Quero ler alguns versículos aí com você. Semana passada nós já lemos, nós estamos continuando a história de Ló, que era sobrinho de Abraão, mas Abraão tratava ele como um filho. Nós falamos um pouquinho sobre Ló semana passada e hoje nós vamos continuar estudando sobre a vida de Ló. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 5, assim diz a palavra de Deus: e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis que 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Um pouquinho para frente, somente o versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso, e tiraram-lhe e puseram fora da cidade. Somente até aí, deixa a sua Bíblia aberta. Eu creio que todos nós já conhecemos a história de Ló. Na semana passada nós contamos aqui um pouquinho da história de Ló, que estava morando ali em Sodoma, juntamente com a sua família. E Sodoma era uma cidade promíscua, uma cidade muito pecadora. Deus então resolve destruir Sodoma e também Gomorra, que era uma cidade vizinha. Mas Abraão, que era tio de Ló, Abraão clama a Deus para que ele não destruísse Sodoma e não destruísse Gomorra também. E ali ele tenta barganhar com Deus: Senhor, se tiver 50 pessoas ali na cidade, o Senhor não destrói a cidade. Deus falava: olha, se tiver 50 eu não destruo. E assim ele foi diminuindo até 10 pessoas, mas não tinha nenhum justo na cidade. Mas lá morava o sobrinho de Abraão, que era Ló, juntamente com a sua família, sua esposa e mais as suas 2 filhas. Por amor a Abraão, por misericórdia a Abraão, Deus então resolve tirar a família de Ló de lá. Deus resolve então salvar toda a família de Ló, tirando eles de Sodoma e Gomorra. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão é conhecido como amigo de Deus, né? Abraão ele tinha uma intimidade muito grande. Abraão tinha uma intimidade muito profunda com Deus. Abraão viveu algo que pouquíssimas pessoas, eu acho que raras pessoas que viveram com Deus, essa intimidade, esse relacionamento que ele tinha com Deus. Ele conversava com Deus praticamente face a face.
Nós já falamos então semana passada sobre a autoridade suprema de Deus. Autoridade suprema de Deus, nós falamos que é aprender quem é Deus, quem é esse Deus que você serve, quem é esse Jesus que você adora. Você conhecer a esse Deus, é aprender sobre esse Deus. Depois de aprender, preste atenção aqui, depois que você aprendeu com esse Deus, você tem que obedecer às ordens de Deus. Falamos aqui que Deus não pede, Deus manda. A gente não vive numa democracia, a gente vive numa teocracia. É Ele que manda, é Ele que ordena, a lei é dele, Ele sabe o que é melhor para a gente. Pronto e acabou. É teocracia e não uma democracia. Então é obedecer. Ele falou, então obedece. É melhor para nós. Diz a palavra de Deus que a vontade de Deus para nós ela é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. A vontade dele para nós. E também honrar a Deus, né? Colocar toda a glória, honrar a Deus acima de todas as coisas. Isso é a supremacia de Deus. E nós vimos também que Ló, ele falhou nisso. Ló sendo sobrinho de Abraão, Ló vivendo com Abraão durante muito tempo, vendo ali o discipulador dele, o tio dele, o líder dele, tendo um relacionamento íntimo com Deus, ele conhecendo a Deus, obedecendo a Deus, honrando a Deus. Ló falhou nisso, não imitou o seu tio, não imitou o seu discipulador, não aprendeu no tempo que ele estava com o seu discipulador a obedecer a Deus, a conhecer a Deus e a honrar a Deus. Ló, ele falhou muito nisso, né? Mesmo Deus poupando a vida de Ló, mesmo Deus amando, livrando Ló da destruição, Ló não aprendeu com os seus erros. Só que no decorrer da história, nós vemos que Ló também ele perdeu a oportunidade de aprender a ser igual a Abraão, ser igual ao seu tio, e ele perdeu a oportunidade de ter uma vida de intimidade com Deus e principalmente de autoridade. Ló, ele perdeu totalmente a autoridade que Deus deu para ele. O que resultou nisso? Muitas derrotas. Quando nós perdemos a autoridade que Deus nos dá sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre determinadas coisas, a autoridade que Deus nos dá, quando nós perdemos isso, nós vivemos uma vida de derrota. Foi isso que aconteceu com Ló. Ele passou a viver uma vida de muitas derrotas. Por quê? Porque faltou intimidade com Deus. E como consequência, ele perdeu totalmente a sua intimidade com Deus, a sua autoridade. Estava dizendo com Deus. Fala assim comigo, a chave da vitória é uma vida de intimidade com Deus. Repete, a chave da vitória é ter uma vida de intimidade com Deus. Pega essa chave aí, querido, nessa noite. Guarda essa chave no seu bolso aí. E sempre que você precisar, você pega essa chave e abre essa porta. Talvez você não está tendo muitas vitórias, você talvez está tendo muitas vidas de derrota, porque está faltando intimidade com Deus, está faltando relacionamento com Deus. Abraão teve muitas vitórias, Abraão teve muita conquista por causa dessa intimidade que ele tinha com Deus. Em contrapartida, Ló, que era ali o seu sobrinho, estava ali perto dele, teve uma vida de muitas derrotas, porque não quis desenvolver essa intimidade com Deus. Quando nós não queremos desenvolver, não queremos ter uma intimidade com Deus, você pode ter certeza que a nossa vida vai ser uma vida de derrota. No mundo que nós vivemos hoje, querido, nós vivemos numa sociedade que falta autoridade. Você percebe muito isso? A autoridade dos pais para com os filhos. Quantos pais aí perderam totalmente a autoridade com os filhos? Tem filho hoje de 4, 5 anos que manda dentro de casa. Tem filho de 4, 5 anos que dá as regras, dita o que fazer ou não dentro de casa. Os pais perderam totalmente a autoridade dentro de casa, o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos e os filhos com os pais. Virou uma bagunça. Não só nisso, mas também
para os professores, que antigamente tinham uma autoridade danada sobre os alunos. Hoje em dia, os professores não têm autoridade. Se ele falar alguma coisa, se ele botar um aluno de castigo, a mãe vai lá, o pai vai lá e arruma um bará danado. Perdeu a autoridade, até mesmo as forças de segurança pública, tanto federal e tanto estadual também, está com a sua autoridade abalada. Então, no mundo que nós vivemos, é um mundo que perdeu esse conceito de autoridade, não sabe muito bem o que é isso, não sabe muito bem o que é autoridade e como obedecer às autoridades. Agora, preste atenção, querido, nós, cristãos, nesta terra, nós somos a maior autoridade. Amém ou não, querido? Levanta a mão assim, nesta terra, eu sou a maior autoridade. Por quê, querido? Porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos ministros do reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus, do reino de Cristo Jesus. Amém ou não, queridos? Nós somos isso, mas infelizmente nós vemos muitos cristãos sem autoridade. Nós vemos muitos cristãos aí que não sabem exercer essa autoridade, vivendo uma vida de derrota. Nós vemos muitos cristãos aí que estão com os casamentos acabados. Nós vemos muitos cristãos aí que os filhos estão totalmente rebeldes. Nós vemos muitos cristãos aí que não têm autoridade com a esposa não tem com o marido, uma autoridade, mas auxiliador do marido. Então nós temos vivido e temos vendo essa bagunça. Por quê? Porque perdeu-se a noção de autoridade. E é isso que nós vamos ver um pouquinho nessa noite, como resgatar essa autoridade. Abra sua Bíblia um pouquinho, está aberta, né? Volta um pouquinho. Gênesis capítulo 13. Eu quero falar sobre o papel do homem. Nesse primeiro tópico, eu quero falar sobre o papel do homem na família. Capítulo 13, a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 13, a partir do 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparte-te de mim. Se escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou aos seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Somente até aí. Abraão e Ló viviam juntos, cresceram, enriqueceram muitos. Ló tinha vários pastores de ovelha, Abraão também tinha vários pastores de ovelha. Chegou uma hora, começou a dar conflito, começou a ter discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão, muito sábio, chega para lá e fala: para que não haja discussão entre os nossos pastores, para que não haja briga entre os meus pastores e os seus pastores, está na hora da gente se dividir, está na hora da gente cada um ir para um lado, para que não haja essa confusão, para que não haja briga entre nós. Aí assim diz a palavra de Deus, que Ló, ele olhou para a campina do Jordão. Ló, ao se separar do seu tio, Abraão, ele olha para a campina do Jordão, ele se interessou pela campina do Jordão. Por quê? Ele se interessou por causa dos olhos, por causa das vistas. Ele se interessou por causa dos bens, porque ele viu a oportunidade de ficar mais rico. Ele viu a oportunidade de ganhar mais. Ele viu várias oportunidades. Mas isso nós vamos falar mais para frente, outro dia aí. Ele olha para a campina do Jordão, para o lado do Oriente, para uma região que era riquíssima aos olhos, era linda aos olhos, tinha um pasto maravilhoso, tinha árvores maravilhosas, era uma região próspera. Você podia olhar, podia ver que era uma região próspera, mas era muito perigosa. Não era pouco perigosa, não. Era uma região muito perigosa. E o Ló sabia disso. Ló, como homem, como chefe de família, como sacerdote, ele olha por vista
colocou toda a sua família, a vida dele e também a vida da sua família em risco. Preste atenção, ele não orou a Deus, ele não buscou orientação de Deus. Como pai, como homem, como pai, como sacerdote, ele não buscou essa orientação, a direção de Deus para ele e para toda a sua família. O homem, quando toma uma decisão, principalmente o homem casado, quando ele toma uma decisão, ele tem que entender que a decisão não vai afetar somente ele, não. Vai afetar ele e toda a sua família. Todos aqueles que fazem parte ali da vida dele, da família dele. E Ló não fez isso, ele não orou, não buscou a Deus, não buscou a orientação de Deus. Ele simplesmente olhou para as campinas do Jordão e não se importou. Ele sabia que era perigoso. É uma terra boa. Rio de Janeiro é maravilhoso, não é, querido? Mas é perigoso demais. Você vai sair daqui para morar no... Só se for no Recreio dos Bandeirantes, Ipanema, né? Lugares, né? Eu acho que bem assim também é bom, né? Mas é um lugar maravilhoso. Mas é perigosíssimo, é um lugar perigoso. Ló, ele olhou para a oportunidade de ficar mais rico. Ele olhou para a oportunidade de ter mais bens. Ele viu somente a oportunidade de prosperar mais, de ter mais bem. Expandiu seus negócios e ignorou todos os perigos que ali existiam. Isso foi muito caro. Isso custou muito caro para Ló. Quantos homens, queridos, atualmente, vou falar com você, homem, pai, principalmente pai, se você ainda não é pai, preste atenção. Se você ainda não é casado, preste atenção nisso. Quantos homens atualmente colocam a sua família em risco por causa da busca de bens materiais, por causa do dinheiro, por causa das riquezas? Quantos homens, quantos pais têm colocado toda a sua casa, toda a sua família em risco, buscando bens materiais, buscando, não se importam com a família, não olham para a família, andam por vista, não por fé, não buscam orientação a Deus, fazem qualquer coisa, até mesmo transgredir as leis de Deus, só para terem mais riquezas, só para terem mais bens. Fazem tudo a qualquer preço. Colocam não só as suas vidas, mas colocam toda a sua casa, toda a sua família em risco. Quantas famílias, queridos, nós atendemos que estão destruídas porque o homem não cumpriu o seu papel de homem? Quantas famílias temos atendido porque o homem, ele simplesmente não quis cumprir o seu papel de homem, de sacerdote, de pai, responsável por uma família? Tomou decisões totalmente equivocadas, tomou decisões sem consultar a Deus, enfiou os pés pelas mãos e hoje colhem frutos das suas más escolhas. Ló, ao tomar essa decisão por ele mesmo, não buscou a Deus, não pediu orientação a Deus. Deveria ter feito. Como homem, como pai, como sacerdote, ele deveria ter buscado a Deus, mas ele não buscou, fez por ele mesmo, não consultou porque ele não tinha intimidade com Deus. Pôs toda a sua casa em risco, toda a sua família em risco. Aí, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 19, quando os homens da cidade de Sodoma viram aqueles dois anjos, eles não sabiam que era anjo, mas viram aqueles dois anjos entrando na casa de Ló, pernoitando na casa de Ló. Preste atenção aqui, por favor. Quando toda a cidade viu isso, toda a cidade foram para a porta da casa de Ló. Diz a palavra de Deus, da criança, do menino, criança, até o mais idoso da cidade. Foram lá bater na porta da casa de Ló, pedindo que Ló tirasse aqueles dois homens de dentro da casa dele. Para quê? Para abusarem sexualmente daqueles homens. Olha o tamanho da perversidade que era aquela cidade. Toda aquela cidade, todos os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, bateram na porta
de Ló e falaram: traz esses homens aqui para fora, para que nós possamos abusar dele. Loucura maior ainda é Ló oferecer as suas 2 filhas no lugar daqueles 2 homens. Loucura maior ainda, Ló ofereceu, falou: não faça igual a esses homens, eu tenho aqui 2 filhas que ainda não são casadas, quer dizer, virgens. Eu vou trazer elas para fora, vocês fazem o que quiser delas. Tenha liberdade aí, mas não toque na vida desses homens. Olha que loucura! Ló não protegeu como pai as suas filhas. Ele teve a coragem de oferecer suas... não protegeu as suas filhas. As filhas, quando olhavam para Ló, não tinham referencial de pai, de protetor, não tinham referencial de paternidade, porque o pai protege, o pai guarda. Essa é a função do pai para o filho. Os filhos são a herança do Senhor, meu nome é igreja, mas nós temos que proteger os nossos filhos. Ele não protegeu, ele simplesmente ofereceu as filhas, estavam vendo tudo aquilo acontecer. O que elas pensaram do pai? Será que elas tinham um pai como referencial? É claro que não. Ele colocou também a sua esposa em risco. Olha só a loucura. Quando ele foi morar naquele lugar, lá em Sodoma, sem a direção de Deus, quando Ló não exerceu a sua autoridade de marido, deixando a esposa dele olhar para trás, quando eles estavam saindo, como antes estava tirando ele de Sodoma, porque Deus estava mandando fogo sobre aquela cidade, estava destruindo aquela cidade. A ordem de Deus era: não olhe para trás. E a esposa dele olhou para trás e morreu. Ele não conseguiu exercer essa autoridade de falar com a família dele: gente, olha só, a ordem é essa, Deus mandou, não vamos olhar para trás, o coração não vai ficar mais preso lá atrás, vamos agora para onde Deus nos enviou. Mas ele não exerceu essa autoridade, desobedeceu a Deus, perdeu a família por falta de autoridade, perdeu a família por falta de responsabilidade, de assumir a paternidade do sacerdócio. Quantos pais, quantos maridos, quantos homens têm perdido a sua casa, têm perdido a sua família por falta de autoridade, por falta de responsabilidade, por falta de paternidade? Sabe o que o filho mais quer? Se você, pai, chama a atenção dele. Não é que você só espanque, não. Que você sente com ele, orienta ele. Que você, pai, corrija ele. Várias pesquisas aí tem na internet, você pode pesquisar depois. Várias pesquisas aí dizem o seguinte: que olha, a mãe pode até falar com o filho, pode até corrigir o filho, mas o pai, quando fala, é diferente. A autoridade é diferente. Só que tem pai que simplesmente abandonou essa autoridade que ele tem, de pai, de sacerdote. Em contrapartida, Abraão não. Abraão é esse homem que tinha intimidade com Deus. Abraão é esse homem que tinha relacionamento com Deus. Mesmo ele cuidou da sua esposa, mesmo na morte. Ele comprou para ela, ele fez questão de pagar e não ganhar uma terra para enterrar sua esposa. Ele cuidou da sua esposa, debaixo da orientação de Deus. Abraão, dentro da orientação de Deus, ele lutou por Ló e pela família de Ló. Quando Ló, um pouquinho antes desse episódio de Sodoma e Gomorra, Ló, ele tinha sido preso pelos 4 reis, a sua família toda. Ele lutou por Ló, lutou pela família dele, mas tudo debaixo da direção de Deus. Tudo debaixo da obediência de Deus. Abraão chega uma hora que ele até coloca a esposa dele em risco, porque ele mentiu mais ou menos, que ele falou que era irmã, mas na verdade era meia irmã dele. Mas era esposa dele, era meia irmã, mas era esposa dele. E ele, com medo de não morrer, ele falou: olha, quando perguntarem, porque você é muito bonito, fala que você é minha irmã, não a minha esposa. Então foi uma meia mentirinha ali, mas é pecado mesmo. Mas depois ele se arrependeu, ele pediu perdão a Deus,
e teve uma vida abençoada, porque ele tinha intimidade com Deus, ele obedecia a Deus. Quando ele errava, ele pedia perdão, se consertava com Deus. Ele não perdeu a autoridade como pai, ele não perdeu a autoridade como marido, porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Amém ou amém, querido? Está entendendo até aqui? Amém ou amém? Segunda coisa que eu quero falar: autoridade sobre os genros de Nós. Abre aí, Gênesis 19, versículo 14. Foi da autoridade dos pais, agora genros e nora. Versículo 14, ele então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Preste atenção. Ló não conseguiu nem convencer os genros dele. Jó falou com os genros dele, não conseguiu convencer. Não conseguiu convencer os homens que eram prometidos para a filha dele, que iam se casar com as filhas dele. Eles não queriam, eles não quiseram, não saíram daquele lugar. Os genros dele estavam dispostos a abrir mão do casamento, mas não estavam dispostos a sair de Sodoma e Gomorra. Ló falou, Ló advertiu, Ló falou: olha, Deus vai destruir esse lugar, vamos sair daqui. Eles zombaram de Ló, eles preferiram largar a mão, acabar com o casamento, do que acreditar em Ló, deixar as suas amadas para lá. Eles acharam que Ló estavam brincando. A falta de autoridade era algo tão visível na vida de Ló, que quando ele foi falar com seus genros, como sogro, como autoridade, como pai das mulheres que eles iriam casar, os seus genros que deviam obediência a ele, zombam dele, riam dele, principalmente naquela época. O sogro, ele era uma autoridade sobre a vida dos genros. A partir do momento que ele casou ali com as filhas, não ia casar, já estava ali perto do matrimônio, o sogro, como eles respeitavam. Eles tinham autoridade sobre a vida das filhas e também dos genros. Mas a falta de autoridade era tão grande na vida desse camarada de Ló, que quando ele vai falar, os genros zombam dele, caçoam dele, riem dele, não acreditam nele. Preferem deixar as filhas dele do que acreditar em Ló. Não conheciam a autoridade de Ló e não conheciam a Deus que Ló servia, ou deveria servir. Vou repetir: eles não conheciam, não reconheciam a autoridade que estava sobre a vida de Ló, e não conheciam a Deus que Ló servia. Porque talvez Ló, ele nunca se posicionou na sua família. Talvez Ló nunca se posicionou lá na sua casa. Talvez Ló nunca se posicionou na cidade que ele vivia, como um homem de Deus, como autoridade de Deus, como representante do reino de Deus naquele lugar, como um embaixador do reino de Deus naquele lugar. Os genros não obedeceram, não reconheceram a autoridade de Ló. Por quê? Porque Ló nunca tomou posição. Nunca foi um homem de Deus dentro da sua casa.
resultado dessa falta de posicionamento. Quando nós não tomamos posicionamento na nossa casa, o negócio fica complicado. Qual foi o resultado do posicionamento? A falta de posicionamento. Quando foi falar de Deus para os seus genros, para a sua família, zombaram dele e riam dele. Depois de muito tempo, depois de muitos anos, vivendo do jeito que ele queria, fazendo as coisas que ele nunca falou de Deus. Aí agora ele quer falar de Deus. A falta de posicionamento dele, logo no começo, logo no início, levou a família a zombar dele. Levou os genros a zombar dele. Não acreditar em nós. Não acreditar nas suas palavras. Como tem sido o seu posicionamento na sua vida? Você pai, você mãe, como tem sido o seu posicionamento lá na sua casa? Seus filhos fazem o que querem. Seu marido faz o que quer, sua esposa faz o que quer. Como é que é lá na sua casa? Eles conhecem a Deus. Conhecem a Deus que você serve ou deveria estar servindo. Você fala de Deus lá. Seu genro, a sua nora são tementes a Deus e a você. Para você tanto faz. Se serve a Deus, se não serve a Deus, se teme a Deus. Para você tanto importa. Como é que está o seu posicionamento na sua casa? Seu posicionamento na sua família? Ló não se preocupou com nada disso. Ló não teve o menor interesse nessa parada. Para ele, tanto fez, tanto faz. Se serve a Deus, se não serve a Deus. Tanto fez, tanto faz. Por causa disso, ele colheu um fruto amargo, muito amargo, pela sua falta de posicionamento. A gente vai ver daqui a pouco os frutos que ele colhe disso. Porque ele não se posicionou lá no começo. Porque ele não tomou uma posição de pai, de sacerdote, de marido dentro da sua casa. Ele colheu um fruto muito amargo. Por causa dessa falta de posicionamento, por causa dessa falta de autoridade que ele deveria ter exercido dentro da sua casa e não exerceu. Como eu falei, Ló teve muitas derrotas, Abraão. Abraão teve muitas vitórias por causa da sua intimidade com Deus. Ló só foi tendo derrotas na vida dele, presta atenção aí. Talvez as suas derrotas, as suas muitas derrotas na sua vida é por causa do seu posicionamento com Deus. Abraão, pelo contrário, teve muita vitória. Quando ele foi casar o filho dele, Isaac, que não é o filho da Larissa, quando ele foi casar, ele manda alguém da família dele, Eliezer, prometer a ele, falando: olha, você vai buscar uma esposa fiel, temente a Deus, quer dizer, crente. Uma esposa que crê em Deus, que obedece a Deus, que honra pai, que honra mãe. Você vai buscar alguém assim para minha filha. E não vai buscar em qualquer lugar não, vai buscar na família, no povo de Deus, na casa de Deus. É isso que Abraão fala para o servo dele. E ele escolhe uma esposa para o seu filho Isaac do povo de Deus. Alguém que temia a Deus, alguém que era obediente a Deus. Uma mulher honrosa, que obedecia pai, que obedecia mãe. Olha a autoridade de Abraão para escolher uma nora, para escolher uma esposa para o filho dele. Não foi qualquer uma, não. Pode até ter alguns atritos no casamento, mas a escolha não foi em qualquer lugar, não. Ele não foi no baile funk escolher uma esposa para o filho dele, não. Ele não foi nas boates da vida escolher uma esposa para o filho dele, não. Não. Dentro da casa de Deus. Temente a Deus, obediente a Deus. Os pais são autoridade sobre a vida dos filhos. Orientam os filhos. Mas tem pai que, ó, nem aí. É igual Ló. Casa com quem você quiser. Vê aí. Você que sabe. Colhem frutos amargos. Por falta de posicionamento. Por falta de autoridade.
Terceira coisa que eu quero falar com vocês, a autoridade da esposa. Gênesis 19, 26. Está aberto aí? Olha o versículo 26. Esse papel para mim, por favor. 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha para mim. Autoridade da esposa. Quando a gente volta um pouquinho lá na criação, quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz a palavra que Deus viu que o homem estava só, solitário, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora. Vou fazer para ele uma auxiliadora idônea, que vai estar junto dele, caminhar com ele. Qual é a função então da esposa? Ser ajudadora, ser auxiliadora. A função da esposa está no lado do marido. A função da esposa é ajudar o marido, cabeça dura, a tomar as decisões certas. É ajudar o marido, é orar pelo marido, para que Deus direcione o marido. É estar ali clamando a Deus. É ser auxiliadora, é ser ajudadora. Essa é a função. Deus viu o homem, viu que ele estava só, falou: olha, eu vou fazer para ele uma auxiliadora, alguém que vai ajudar ele a crescer, a ele não cometer tantos erros, não dar tanta cabeçada, porque o homem é cabeça dura. Tem uns homens aí que, misericórdia, só uma marreta santa para bater na cabeça dele, para abrir, para colocar alguma coisa lá dentro. Mas a mulher está ali para isso, para ajudar, para auxiliar, para ser companheira do marido. E que nós vemos, e que nós aprendemos na história de Ló, que a esposa dele não cumpriu com nenhum dos seus papéis que ela deveria ter exercido dentro do casamento. Ao que parece, quando a gente lê a história, que ela não se importou com o seu esposo colocar também as suas filhas em risco. Quando ele tem aquela ideia louca de oferecer as filhas dele para que os homens abusassem, ela também não falou nada. Parece que ela não se importou. Parece que ela não gritou. Parece que ela não deu: ó, você está maluco? Comeu aquele negócio que a gente faz no banheiro? Comeu? Está doidão? Ela não se importou, não falou nada. Quando Ló faz essa loucura, quando coloca a vida dela mesmo em risco, ela não se importou com isso. Ela deixou que as filhas dela se envolvessem com homens promíscuos, sem caráter. Ela deixou que as filhas dela se envolvessem com homens que não amavam elas de verdade. Deixaram elas facilmente, mas homens promíscuos que não adoravam a Deus, não conheciam Deus. Qualquer um foi buscar nos bailes da vida, foi buscar nas trends da vida aí. Ela deixou simplesmente, ela não conversou com o marido, não foi lá auxiliar, ajudar, orar a Deus. Esse é o papel dela. A culpa não é só do homem, não, é da mulher também. A culpa não foi só de Ló, não, foi da esposa dele também, que foi omissa naquilo que Deus mandou ela fazer. A esposa, ela pode e deve ajudar muito o esposo em suas decisões. Ela não só pode, ela deve ajudar muito o esposo a tomar as decisões. Ainda mais quando ela vê que a decisão do esposo é uma decisão equivocada, como foi de Ló. Ainda mais quando ela vê que a decisão do esposo vai trazer destruição para toda a família. Ela deve falar com o esposo. Ela deve auxiliar, ajudar o esposo. Eu sei que às vezes o esposo é cabeça dura, como eu falei aqui, o homem, às vezes, tem uns homens que é complicado.
Tem uns homens aí que é turrão demais. Tem uns homens aí que não aceitam opinião de jeito nenhum. Mas a esposa, ela tem uma arma poderosa, e essa arma é a oração. É falar com Deus, é clamar a Deus, é pedir a Deus. Deus, eu não consegui, fala o Senhor com o meu marido. Direciona o meu marido. Tira essas ideias loucas da cabeça do meu marido. Em nenhum momento a esposa dele fez isso. A pastora Angélica já contou aqui algumas vezes. E quantas decisões, algumas decisões bem equivocadas que eu quis tomar na minha vida, e eu também sou cabeça dura. E eu bati o pé e falava, não, é isso, é isso, é isso, é isso. Ela falava, conversava, e eu, durão. O que ela fazia? Discutia. Quietinho, daí orava. Ia para o quarto, fechava a porta, dobrava os joelhos e falava, Deus, eu não consegui. Eu fiz o meu papel de auxiliadora, eu fiz o meu papel de ajudadora, mas eu não consegui convencer meu marido. Agora é com o Senhor, Espírito Santo. Vai lá, fala com ele. Vai lá, convence ele. Mostra para ele a direção certa, o caminho certo. Porque essa decisão que ele vai tomar, muito propício a trazer destruição para a nossa casa, destruição para o nosso lar, para a família. Ele não está enxergando, abre os olhos dele. Eu ia dormir. Aí eu sou muito de sonhar com aquilo, mas difícil demais sonhar. Eu fico com inveja quando as pessoas já me faziam, pastor, sonhei. Tem pessoas que sonham toda semana. Deus falou comigo em sonho, eu falo, rapaz, que coisa bacana. Eu sou muito difícil de sonhar. Mas geralmente, depois que a Jack fazia essa oração, eu sonhava. O anjo vinha e falava comigo. E eu mudava a minha opinião. Conversava com ela, falava, realmente, está certo. Aí a gente subia, não é isso? Não está certa, não é a decisão mais correta, não vamos fazer isso. Então se veio e falava para ela, não vamos fazer mais isso não. E ela quietinha, glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus. Que arma poderosa, muito pouco utilizada pelas mulheres, que preferem discutir, que preferem tacar o tamanho do marido, a panela do marido, a faca do marido. Uma arma poderosa, mas que não é utilizada. Quer criar um grito, quer falar mais alto que o marido, aí o marido não aceita, aí fica aquela discussão dentro do lar, um querendo falar mais alto que o outro, aí dá confusão, aí chega a separação. Mas porque simplesmente a mulher não usou a arma poderosa, ela tem oração. O marido da cabeça dura vai para o joelho, né? Ora, clama, chora diante de Deus, vem com a campanha, faz campanha, pede a Deus, clama a Deus. A mulher de Ló não fez nada disso, parece que simplesmente ela aceitou tudo isso. Ela vendo a casa sendo destruída, ela vendo a família sendo destruída e ela não fez nada. Quantas mulheres estão vendo a sua casa sendo destruída, a sua família sendo destruída, e muitas não fazem nada. Não ajudam seus maridos, não aconselham suas filhas, seus filhos, simplesmente não fazem nada. Perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade. Talvez desde pequeno deixou o filho fazer o que queria, a filha fazer o que queria. Aí agora vai falar com o filho e fala, vai, qual é, pai? Lembro de uma certa vez, meu pai sempre foi um sacerdote dentro de casa. Marido, pai, durão. Amava, mas durão. Uma época na adolescência, eu era jovem, eu era adolescente, não lembro. Só sei que eu fui brincar com meu pai, vou chamar ele de coroa. Ele falou uma coisa comigo, eu falei assim, qual é a coroa? Queridos, eu levei um tapa por aqui assim no rosto, o óculos saiu voando, eu rodei de um lado e falou, coroa não, você me respeita, eu sou seu pai. Me trata como seu pai.
assim que eu quero ser tratado na minha casa. Parece uma ignorância, não parece? Mas deu certinho. Sim, Senhor, Pai. Sim, Senhor, Pai. A sua bênção, Pai. Aí se você chegasse lá em casa e falasse assim, a sua bênção, Pai. Ele ficava quieto, só olhando. Aí você tentava falar uma coisa com ele e ele ficava quieto. Aí você falava, Pai. Eu olhava e falava assim, você já tomou bênção hoje? Ah, Pai, bênção. Deus te abençoe. Agora você pode falar. Sabe o que isso aconteceu? Sabe o que isso ocorreu? Qual foi a consequência disso? Eu estou aqui hoje, adorando o Senhor, servindo o Senhor. Adorando o Senhor. Todas as minhas consagrações de diácono a pastor, eu fui lá na casa do meu pai e perguntei, pai, o senhor acha que está na hora? Já casado, com filhos. Eu ia lá e falava, pai, o senhor acha que é isso mesmo? O senhor não acha que é precipitado, não? O senhor acha que está na hora de ser consagrado? E a primeira bênção que eu sempre recebi em todas as minhas consagrações foi do meu pai primeiro. Ele que me abençoava primeiro. Depois a igreja, depois o bispo, da igreja, mas todas elas, meu pai me abençoava primeiro. Autoridade. Isso é desde pequeno. Não abra mão dessa autoridade, mulher, não abra mão dessa arma poderosa que Deus te deu. A mulher santa santifica o marido. Ore por ele, clame por ele, ajuda ele. Mas não é de qualquer jeito, não, é dentro da palavra de Deus. Não é você simplesmente falar por falar. Ah, porque eu acho, não, porque a palavra de Deus diz assim. Porque a palavra de Deus manda assim, porque essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. A esposa de Ló também não se posicionou como auxiliador em relação às suas filhas serem noivas desses homens que não queriam nada com Deus. A falta de autoridade exercida pela esposa como auxiliadora também contribuiu para a destruição da família de Ló. A falta de autoridade, a falta de posição dela também foi uma contribuição para a destruição da família de Ló. Quando a mulher se cala com o marido, não quer falar com o marido, a mulher fala, já cansei, não quero falar com o marido. Tá bom, fale com Deus. Mas quando ela se cala com o marido e com Deus, é mais uma permissão que Satanás tem para entrar na família e destruir a família. Não quer falar mais com o marido? Joga. Já tentou, não conseguiu, joga. Para falar com Deus. Mas quando você não fala nem com o marido, não com Deus, você abre uma permissão para que Satanás entre e faça o que ele quer. Que ele venha destruir. As leis é dele. O jeito passa a ser dele. Porque faltou autoridade. Faltou posicionamento. Você está entendendo? Diga amém. Último, autoridade sobre a sua descendência. Capítulo 19 ainda, a partir do versículo 30. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor, nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Que cachaça brava é essa? Versículo 34. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor, eis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas do Ló,
de seu pai, Ló, seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Loucura, né, queridos? Imagina esse quadro. Imagina essa família. Que loucura. Que doideira. Falta de paternidade. A falta de paternidade, a falta de proteção, a falta de cuidado, a falta de ensinamentos bíblicos dos pais desencadeiam nos filhos a falta de princípios bíblicos, a falta de temor a Deus. Pai não exerceu seu papel dentro do lar. A mãe também não exerceu seu papel dentro do lar. Filhos se tornaram vulneráveis às investidas do inimigo. Foi isso que aconteceu, irmão. Não cumpriu seu papel de pai, não protegeu quando era para proteger. Não cuidou quando era para cuidar. A mãe também nada fez. Filhos se tornaram vulneráveis às investidas de Satanás. Olha a ideia das filhas. Pensando em dar seguimento à descendência do seu pai, porém elas fizeram de forma totalmente errada e pecaminosa. Embebedaram o seu pai, deitaram-se com ele. Com certeza, querido, presta atenção, olha as decisões. Com certeza isso foi influenciado pelo que eles viveram lá em Sodoma. Com certeza elas só fizeram isso porque elas já tinham visto isso acontecer lá em Sodoma. Lá naquela cidade promíscua, onde o pai dela foi sem pedir orientação a Deus. Ele foi e colocou a sua casa, a sua família em risco, vivendo dentre um povo, vivendo no meio de um povo que não obedecia a Deus, que não adorava a Deus, um povo promíscuo. Um povo que eles eram direcionados para o diabo, praticamente. Com certeza as meninas tiveram esse pensamento porque elas viram isso acontecer lá em Sodoma. Elas já tinham sido influenciadas. Então elas tiveram essa ideia louca, maluca. Não quiseram buscar homens fiéis. E elas também foram influenciadas pelas atitudes também do seu pai. Que não era pai, não era protetor, não exercia uma paternidade. Que viu ele entregando as meninas para os homens. Também ela foi influenciada por isso. Salmo 42, versículo 7 diz: um abismo chama o outro abismo. Olha esse negócio. Quando não exercemos autoridade na nossa casa, um abismo chama outro abismo. O não querer ter intimidade com Deus, o não querer ter um relacionamento com Deus, o não querer obedecer a Deus, o querer fazer as coisas da sua maneira, o querer fazer as coisas da sua vontade, sem pedir orientação a Deus, é um abismo, é uma queda, é um precipício. Fazer as coisas da sua vontade, como Ló fazia, do jeito dele, do querer dele, é um abismo. E um abismo chama outro abismo. Parece que não tem fundo esse negócio. E não para por aí, não. O texto diz que um abismo chama outro abismo. Conforme eu disse, as filhas influenciadas por esses costumes mundanos, onde foram criadas, onde a prática sexual era praticada como libertinagem. Lá em Sodoma, homens com homens. É normal isso lá. Isso não é coisa do século agora, não. Não existia lá. Tanto que eles chamaram os dois homens que entraram dentro da casa de Ló e falaram: saiam, coloquem eles para fora que nós queremos ter relações sexuais com eles. Os homens pequenos, mas velho. As meninas foram criadas nesse ambiente.
As meninas foram criadas vendo isso tudo. Os noivos da menina estavam ali também, naquela multidão. Uma cidade onde a libertinagem sexual era total, homens com homens, mulheres com mulheres, pais que se relacionavam com os filhos, irmãos que se relacionavam com os irmãos, que tinham práticas sexuais. Era essa a influência. Elas viveram isso tudo. Qual a ideia delas? Vamos embebedar o nosso pai, porque se a gente falar com ele, ele vai concordar, então vamos embebedar ele. Que cachaça, acho que nem aquela Santa Rosa 51 deve ter sido tão ruim assim para embebedar esse cara, né? Embebedaram ele, dormiram com ele, não tiveram relações sexuais, cometeram pecado contra Deus. Qual o resultado desse pecado? O resultado desse pecado é que nasceram dois povos, inimigos do povo de Deus, os amonitas e os moabitas. Um abismo puxando outra besta. Tudo começou lá atrás, quando Abraão, discípulo de Ló, fala: Ló, até aqui eu caminho com você, está na hora de você assumir uma igreja, está na hora de você assumir um pastoreio, está na hora de você assumir uma casa, uma família, tá? Ló, agora decide aí para onde você vai. Ali se ele tivesse dobrado o joelho, falado com Deus, falado: cara, o que eu aprendi com o discipulador até agora? Orar, buscar Deus. Mas não. Decisão dele lá atrás, olha onde que chegou por essa decisão. Destruição total. Foi perdendo a autoridade, foi perdendo o posicionamento. Aí agora a esposa morre, agora ele tem filho com as filhas dele, e esses filhos eles se tornam inimigos do povo de Deus. A primogênita tem essa ideia louca, depois convence a menor também a se deitar com eles. Isso traz vergonha para Ló, vergonha para a casa de Ló. Os moabitas e os amonitas, fruto dessa relação, eles foram povos bárbaros em suas guerras. Preste atenção, olha só essa questão, como é complicado. Eles eram povos bárbaros nas guerras que eles praticavam. Eles matavam as mulheres grávidas à espada, cortando o ventre das mulheres. Eles se levantaram várias e várias vezes contra o povo de Deus. A maioria dos combates que o rei Davi teve, eles foram contra os moabitas e os amonitas. A maioria das vezes que Israel combatia contra algum povo, estava lá os amonitas e os moabitas. Eram parentes. Abraão era tio de Ló, eram parentes. E eles arrumaram uma guerra muito grande, se tornaram totalmente inimigos do povo de Deus. Ló, querido, ele poderia ter tido uma descendência fértil. Ele tinha parte na promessa de Abraão. Ele fazia parte dessa. Ele era sobrinho de Abraão. Abraão tratava ele como um filho. Deus tinha uma promessa que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Ele tinha parte nessa promessa, mas ele não quis. Ele não quis uma família abençoada. Ele poderia ter tido uma descendência fértil, mas não cumpriu o seu papel, tanto na família biológica, quanto como discípulo de Abraão. Poderia ter aprendido com Abraão, mas não aprendeu. Deus nos dá a oportunidade de aprender, como estamos dando para nós essa noite. Ele deu oportunidade a Ló, está dando oportunidade a cada um de nós de aprendermos, a nos posicionarmos, a nós termos autoridade na nossa família, a termos autoridade dentro da nossa casa. É um homem se posicionar, a mulher se posicionar dentro do seu lar, dentro da sua casa, os filhos saberem qual é o lugar dele. Ló, ele aprendeu isso tudo com Abraão, ele só não exerceu na casa. Você tem aprendido tudo isso aqui na igreja. Conforme eu preguei domingo, se ouvir
e não praticar é chamado de insensato. A casa uma hora vai cair. A casa de Ló caiu. A casa de Abraão ficou em pé. Mas a casa de Ló caiu. Eu preguei sobre isso domingo, velado mensagem. Ouvir e não praticar é insensatez. Agora aqueles que ouvem e praticam, suas casas permanecem de pé, mesmo vendo lutas e provações. Então todos nós temos a oportunidade de fazer o certo, de aprender com os erros que a Bíblia está nos mostrando, que Ló cometeu, para que a nossa casa, a nossa família não seja destruída, para que você, mulher, se posicione como ajudadora, como auxiliadora, como mulher de oração, para que você, homem, se posicione como pai, protetor. Suas filhas, seus filhos precisam de você, a sua esposa precisa de você. Não perca a autoridade que Deus te deu, não abandone, não trate de qualquer maneira. Precisamos cumprir o nosso papel dentro da família, tanto na família natural quanto na família espiritual também, como corpo de Cristo e filhos de Deus. Pai, assuma o seu papel na família, assuma o sacerdote. Esposa, assuma seu papel como auxiliadora, como mulher de oração. Assuma seu papel, mulher de oração, e não mulher de confusão, não mulher de intriga, não mulher de fofoca, nem mulher de discussão, mas mulher de oração, temente a Deus. Filhos, obedeçam, honra os seus pais e as suas mães, para que se prolonguem seus dias na face da terra. Obediência, pai, obediência, mãe, faz prolongar os nossos dias na face da terra. Não adianta só colocar topax. Topax? É isso mesmo? Obrigado, pai Isaac. Não adianta só passar cremezinho, rejuvenescimento. Não, querido. Quer ficar com a pele boa? Quer ter vida longa nessa terra? Honre seu pai, honre sua mãe, obedeça a eles. Você vai ter uma vida longa. Amém ou não amém, queridos? Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Todos nós temos um papel dentro da família. Eles, você tem um papel dentro do seu lar. Pastor, ainda não tem uma família, mas você é filho. Talvez você desonrou o seu pai, a sua mãe, você está colhendo frutos amargos. Presta atenção aqui. Por causa da desonra. Talvez você, filho, desonrou o seu pai, desobedeceu o seu pai e a sua mãe. E hoje você colhe frutos amargos por causa dessa desonra. Talvez você, pai, talvez você, mãe, tenha colhido frutos amargos do seu relacionamento como esposo, como esposa, no seu relacionamento com seus filhos, porque você abriu mão da autoridade que Deus te deu. Deus nos dá a chance, a oportunidade de resgatar toda essa autoridade. Deus nos dá essa noite a chance, a oportunidade de sermos pais de verdade, de ser sacerdote. Mas o meu filho já está grande, o meu filho já casou, agora eu não tenho mais aquela autoridade sobre a vida do seu filho. Você que pensa que não. Você pode chamar o seu filho, sua filha, falar: papai errou contigo, a mamãe errou com você, mas eu quero te pedir perdão, meu filho, errado. A palavra de Deus diz isso, diz aquilo, assim que eu deveria ter feito, mas a partir de hoje, se você me dá a oportunidade, eu vou te tratar como a Bíblia manda, como Deus manda eu te tratar. Você é meu filho, e eu quero começar te abençoando, meu filho. Eu quero começar colocando a mão sobre a sua cabeça, te abençoando, falando que eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu tenho que cuidar de você, eu tenho que orientar você, é resgatar essa autoridade, é abençoar os filhos, direcionar os filhos. Ocupe sua cabeça, em nome de Jesus. Como está a sua autoridade no lar? Como está o seu posicionamento no lar? Como está lá? Você perdeu a autoridade?
Fala com Deus aí que Ele pode resgatar a sua vontade. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bem-vinda será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Você crê nisso? Fala com Deus nesse momento. Reconcilia-te com Deus, peça perdão pelas falhas, pelos erros. Decida hoje obedecer a Deus. A vontade dele é soberana sobre a sua vida. Pare de discutir com Deus. Obedeça a Ele. Não aceite a sua família ser destruída e você não fazer nada. Tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu Sua casa pode ser bendita. Sua casa pode ser abençoada. Falta você se posicionar. É só você se posicionar nessa noite. Só pedir a Deus que resgate a sua autoridade. Bendita será. Benditos serão seus filhos.
noite que quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, entende que sem Deus é impossível. Sem Deus não dá. Não dá para ter os filhos, não dá para ter uma família abençoada, não dá para ter uma vida abençoada. Sem intimidade, sem relacionamento, sem colocar Jesus na vida, não tem como. Você está aqui nessa noite, ainda não entregou a sua vida a Jesus, quero dar a você a oportunidade. Você sair do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você e fazer um voto público diante de todos. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, você está longe dos caminhos do Senhor. Hoje essa palavra falou forte no seu coração, falou forte na sua vida. Talvez a sua família está destruída, seus filhos, seu casamento. Deus pode restaurar isso nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém nessa noite? Vem cá você também, vem. Vem cá em nome de Jesus. Até quando você vai continuar vivendo essa vida de derrota? Ló viveu uma vida de derrotas em cima de derrotas porque não quis Deus. Não quis obedecer a Deus. Não quis estar com Deus. Abraão, só vitórias. Teve lutas, teve problema? Teve. E sua vida foi vida de vitória. Porque ele decidiu colocar Deus na frente, colocar Deus na história dele. Resista não, pecado, hein? Em nome de Jesus, o Espírito Santo está te chamando, pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que está longe dos caminhos do Senhor, chega de viver uma vida de derrota, chega de viver uma vida de mentira. Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos seus filhos nesse momento. Se tem alguém, ó Pai, aqui nessa noite, algum pai, alguma mãe que perdeu a autoridade que o Senhor nos deu. Se tem alguém, ó Pai, aqui nessa noite que falhou, ó Deus, na criação dos filhos. Se até mesmo, ó Pai, falhou, ó Pai, no casamento, e por causa disso, perdeu a autoridade. Por causa disso, vive uma vida, Senhor, totalmente conturbada. Uma vida, ó Pai, de lutas. Uma vida, ó Pai, atormentada. Meu Pai, eu te peço nessa noite a sua misericórdia sobre este lar. Eu peço nessa noite a tua misericórdia, ó Pai, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida, ó Pai, desse jovem, ó Pai, que como filho, ele não honra o pai, ele não honra a sua mãe, e por causa disso ele tem colhido frutos amargos também. Nada que ele faz dá certo. Tudo que ele coloca a mão, ó Pai, dá errado. Tem vivido, ó Pai, uma vida totalmente, ó Pai, de desgraça, uma vida totalmente, Senhor, de derrotas. Pai, eu te peço agora, tenha misericórdia. O Senhor é um Deus restaurador. O Senhor é um Deus, ó Pai, que coloca, ó Pai, tudo de volta, as coisas no lugar. Tu és o Deus do perdão, Tu és o Deus da reconciliação, Tu és o Deus, ó Pai, que expulsa Satanás, Tu és o Deus, ó Pai, que coloca em ordem, ó Pai, aquilo que está em desordem. Tu és o Deus, ó Pai, que traz paz no meio, ó Pai, da guerra. Tu és o Deus, ó Pai, que traz paz no meio da confusão. Tu és um Deus poderoso, Tu és Jeová Rafá, Tu és Jeová que cura, Tu és o Jeová que liberta, Tu és o grande eu sou. Toda autoridade está nas suas mãos, nos céus e na terra. O Senhor é aquele que pode mudar os desígnios, o Senhor é aquele que pode mudar decretos, o Senhor é aquele que pode fazer tudo novo, o Senhor é aquele, ó Pai, que faz tudo novo. Então, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, entra neste lar, entra nesta casa, entra na vida deste homem, desta mulher, e faz tudo novo, ó Pai, para a glória do teu nome. Meu Pai, que resgata agora, ó Pai, na vida dele e dela, a autoridade que o Senhor deu. Resgata, ó Pai, na vida dele, na vida dela, meu Deus, a autoridade
que Satanás roubou, que o inimigo roubou, traz de volta, Pai. Ensina esse pai, Pai, a exercer o papel de paternidade dentro de lá, dentro da sua casa, de amar os seus filhos, de proteger os seus filhos, de corrigir os seus filhos, de, Pai, ajudar os seus filhos. Ajuda esse homem a ser um sacerdote, um homem honrado dentro da sua casa, um homem que ama a esposa, um homem que ajuda a esposa, um homem que ora pela esposa, um homem que honra a esposa. Ajuda esse marido, Pai, em nome de Jesus, a ser um sacerdote segundo ao seu coração, um sacerdote temente ao Senhor, que ora ao Senhor, que busca o Senhor, que ora sempre pelas madrugadas, que, Pai, que introduz o Espírito Santo dentro da casa, dentro da família. Deus, eu te peço agora, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida, Pai, dessa esposa, que ela seja, Pai, uma ajudadora idônea, uma auxiliadora fiel, uma mulher temente a Deus, uma mulher que te busca, uma mulher que auxilia o marido, mesmo quando o marido, o Senhor, não a quer ouvir, mas ela vai para o quarto, tranca a porta e ora a Deus e fala com o Senhor, mas não abre mão da sua casa, não abre mão da sua família, não abre mão da autoridade que o Senhor deu. Deus de poder e de glória, que toda fraqueza agora caia por terra no nome de Jesus, todo desânimo agora que essa mulher tem sentido, Pai, pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, que caia por terra em nome de Jesus. Restaura, Deus, restaura, Deus, restaura o amor, restaura a confiança, restaura, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, Tu és o Deus da família, não deixa, Pai, que as famílias sejam igual, Pai, a família de Ló, uma família totalmente desobediente ao Senhor, mas que possamos ser igual a Abraão, que temia ao Senhor, que servia ao Senhor, que obedecia às suas ordens. É isso que eu te peço sobre a vida da Tua igreja, é isso que eu te peço sobre a vida do seu povo, é isso que eu te peço sobre cada filho, sobre cada pai, sobre cada mãe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra, amém? Vamos colocar em prática? Vamos colocar em prática? Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha um restante de semana abençoado. Que você e a sua família possam viver todas as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos prometidas a Abraão. Que alcance a sua casa, a sua família e toda a sua descendência. Em nome de Jesus. Amém e amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe. Cumprimento nossos visitantes, tá? Em nome de Jesus. Dá um abraço.